Guardar aqui se iniciou a gravação. É até 1 hora. Tem limite de tempo? Não, a gente não combinou. Tá. A gravação já iniciou, então. Bom dia a todos. Hoje vamos fazer a palestra Direito Condominal, Tráfico de Drogas nos Condomínios e outras dúvidas corriqueiras sobre a área. Temos hoje aqui o Dr. Felipe Fava Farraresi, que ele é advogado especialista em Direito Condominial, pós-graduado em Direito Processual Civil e coordenador da Comissão de Direito Condominial da Subseção de Blumenau. Ele vai, então, apresentar os slides e fazer a palestra, e, ao final, todos os participantes podem perguntar e a gente vai ler as perguntas que estão no chat. Passo a palavra, então, para você, doutor. Ok, muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer ao DACLOB pela oportunidade e o convite, né, de a gente abordar essa área nova do direito. É bem verdade que ela está inserida dentro do direito civil e do direito imobiliário, mas que ganha destaques cada vez mais e a sua independência, digamos assim, em razão da complexidade da vida condominial, né? E o tema de hoje é um tema bastante delicado, que tem uma ligação direta também com o direito penal, e então eu vejo muito interessante da parte do DACOB ter oportunizado esse nosso encontro e a gente poder tecer, né, para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes aí, as principais ideias, né, o que vem acontecendo dentro dos condomínios quando o assunto é drogas, né? Então, e aí eu vou, evidentemente, tratando dessas questões diante do que eu tenho muito conhecimento aqui dos condomínios e das ocorrências de Blumenau e região, né? Então, infelizmente, é uma nova realidade. Infelizmente, a gente tem acompanhado ali, seja com o nosso trabalho jurídico, até mesmo conversando com policiais, né, vendo na atuação da polícia, que o condomínio acabou atraindo, né, e se tornando um refúgio para muitos traficantes, de forma que dá segurança a eles, de forma que é mais dificultoso o acesso, né, policial e também a identificação desses criminosos, e evidentemente, né, que o condomínio, principalmente o residencial, ele acaba sofrendo, né, diante com as consequências que você tem em razão da moradia desses criminosos, ou então mesmo, quando não existe o traficante, quando existe um condômino, né, que faz uso aí de drogas dentro da sua unidade ou até mesmo dentro das áreas comuns do condomínio. Então, hoje eu vou explicar as ferramentas jurídicas que estão à disposição dos condôminos, né, bem como de qualquer cidadão que conviva em condomínio, de modo a propiciar formas de combater e, quem sabe, chegar ao ponto de resolver, né, eliminar esse tipo de problema. Eu já deixo antecipado aqui que todas essas ferramentas e todas as posturas, todos os procedimentos, eles devem seguir estritamente o que prevê a lei. Até porque, por mais que um determinado condômino se sinta extremamente incomodado e queira fazer né, avançar e queira fazer, às vezes, a justiça com as próprias mãos, não é nem um pouco recomendado, até porque se torna extremamente perigoso. Desta forma, né, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que é uma situação que não se resolve do dia para a noite. É uma situação que depende aí, principalmente, do comprometimento do síndico, depende do comprometimento dos condôminos e que eles precisam seguir certos procedimentos de forma até anônima ou até mesmo com extremos cuidados para que você não possa ter aí o desencadeamento de ações e até de percepções por parte dos usuários ou até mesmo de um traficante e que possa piorar mais a situação e, o pior de tudo, resultar em agressões e até mesmo cometimento de crimes pesados, né, como homicídios, que infelizmente também aconteceram, né? Então, o que deve ser feito quando
alguém é usuário, né, quando você tem um condômino usuário de drogas dentro do condomínio, ou até mesmo a presença de criminosos, de um traficante, né? A pessoa que é a gestora, que é responsável perante o Código Civil, é a figura do síndico, né? Então, parte do síndico, no primeiro momento, a atitude proativa, né? Ele não deve se omitir, ele realmente precisa tomar conhecimentos, sob pena dele também vir a responder por aquilo que ele deixou de atuar, né? Então, no primeiro momento, o síndico, ele, na prática, acaba acontecendo o quê? Ele acaba recebendo informações através dos condôminos, ele acaba recebendo indícios, né? Ele consegue capturar nas imagens do condomínio uma série de provas, ou pelo menos indícios, de que há perturbação do sossego, da saúde e da segurança dos condôminos, né? Lembrando que é dever dos condôminos e também principalmente do síndico, né? Estão previstos lá no artigo 1336, inciso 4º, e 1348 do Código Civil, os deveres e também a obrigação do síndico com relação ao condomínio. E o síndico, sendo o cabeça da situação, ele deve estar atento a esses indícios, apurar essas informações de forma criteriosa, de forma alguma partir já para decisões ou até atitudes assim levianas, ou até mesmo sem nenhum tipo de embasamento, porque o que acontece? Por mais que você tenha uma situação criminosa, por mais que você tenha um indício muito forte relacionado a essa prática criminosa, se o síndico ou qualquer condômino não tomar os devidos cuidados, a situação pode reverter, como pela simples acusação, ainda sem provas ou de forma leviana, de que alguém é usuário de drogas ou então traficante. Evidentemente que isso, para aquela pessoa, seja ou não traficante ou seja ou não usuário de drogas, pode vir a oportunizar ela o direito de requerer danos morais, né? Então, o primeiro passo do síndico é a apuração dessas situações, né? Justamente porque ele vai encontrar indícios de perturbação do sossego, saúde e da segurança dos condôminos, e ele precisa observar a questão primeira de comunicar, né? De você tomar algumas atitudes, e a primeira dela, a partir do momento que se torna frequente esse tipo de informação, é louvável que o síndico faça comunicados pelo WhatsApp, por e-mail, até mesmo através de um comunicado afixado no elevador, sobre a situação de que, olha, eu recebi recentemente reclamações relacionadas a suposto cheiro de maconha, ou o uso de fumígenos, né? Você não precisa também especificar do que se trata, mas é passar um recado mais genérico, não acusando ninguém, e falar, olha, o pessoal aqui do condomínio já está reclamando a respeito disso. Aquela pessoa que faz uso, ela vai tomar conhecimento e vai perceber que os condôminos já estão atentos, né? E, evidentemente, se for ela isso pode acabar inibindo ela, ou que ela seja mais comedida para evitar esse tipo de percepção pelos outros condôminos, ou é bem verdade que, na prática, às vezes o comunicado não tem muito efeito, né? Algumas pessoas vêm e me perguntam, né? Mas, doutor, para que fazer comunicado? Não vale a pena? Isso não tem efeito nenhum, isso não vai mandar o cara para a cadeia, isso não vai resolver o problema. A questão não é bem essa, né? A questão é que, evidentemente, o comunicado deixa informado aquela pessoa que faz uso de que o condomínio já tem conhecimento, né? Já sabe, que deixa evidenciado essa situação, né? De que há uma prática infracional, até um possível crime no condomínio, e, principalmente, isso acaba se tornando prova a favor do síndico de que ele iniciou medidas preventivas e até corretivas
para tentar fazer cessar isso. De novo, como eu falei no começo, o síndico, o condomínio tem que utilizar o que está disposto na lei. É até aquele limite que a lei permite. E aí certas pessoas falam, mas o que a lei prevê não resolve o problema. Aí isso é outro problema que precisa se discutir no Poder Legislativo, ou novas leis, ou então o Poder Judiciário mudar o entendimento sobre certas coisas. Não cabe a nós aqui fazer julgamento, porque isso não dá certo ou não dá certo, cabe cumprir a lei e respeitá-la. Sou pena de, como eu disse, né, do próprio síndico, do próprio condomínio passar a ser o vilão e responder aí por agressões ou acusações levianas, né? Então, essas pessoas que se utilizam acabam fazendo uso da droga e também da questão, toda essa questão relacionada às drogas, ela conceitualmente ela acaba adentrando dentro da questão do condômino antissocial, né? Então, lá no artigo 1337 do Código Civil e do parágrafo único, ele fala que o condômino antissocial, quando ele reiteradamente, né, ele comete infrações, ele é visto como um condômino antissocial, ou seja, que não se adequa ao convívio daquele condomínio, seja continuando com as infrações do condomínio, que necessariamente não precisam só estar ligadas à questão das drogas, tá? Também estejam ligadas à questão comportamental, ao uso das áreas comuns, a questões relacionadas a barulho e por aí vai. Todas as infrações que sejam aceitas pela legislação civil e aquelas que também estejam lá no regimento interno do condomínio. Lembrando, né, só fazendo um parênteses, que o condomínio tem duas regras, né? A convenção do condomínio, que ela prevê regras de ordem administrativa, e o regimento interno, que prevê todas as regras comportamentais dos condôminos, né? Então, a partir do momento que você consegue apurar com mais propriedade, você tem indícios, olha, é o morador do 402 que supostamente aí está utilizando drogas, porque eu sinto o cheiro, tem a fumaça que sobe. Então, a partir do momento que você consegue apurar essa informação, você consegue, evidentemente, filtrar e tomar medidas mais contundentes, né? Através de uma advertência, ou até mesmo através de uma multa, né? Uma notificação da infração com aplicação de multa, e e ele estando, esse cidadão, ele entrando dentro desse conceito de condômino antissocial, ele pode ter aí a penalidade financeira aumentada até 10 vezes o valor da contribuição do condomínio, ou seja, até 10 vezes o valor da taxa do condomínio. Então, não é porque simplesmente houve uma única infração até 2 vezes que ele já é considerado antissocial. Então, o síndico, ele precisa ter todo um aparato comprobatório de notificações de advertência, de multa, provas através de gravações pelas câmeras do condomínio, pelos relatos dos condôminos, de situações reiteradas para então conseguir enquadrá-lo aí dentro da questão antissocial. Lembrando que para cada infração aplicada para aquele condômino, ele precisa necessariamente, ou melhor, necessariamente o síndico deve conceder o direito de defesa. Só pena de que, se isso não for feito, o condômino supostamente infrator, ele consegue sim anular essa penalidade. Então, perdão. Então, voltando à questão das drogas, um outro procedimento bastante interessante é orientar os condôminos que se sentem incomodados com relação a essas questões a fazerem o registro pelo boletim de ocorrência. Mas o BO não dá em nada, até 6 meses você precisa apresentar a queixa-crime, alguma coisa nesse sentido, e não vai para frente. Na verdade, eu já vi situações em determinados condomínios onde funcionou em razão de que os condôminos de um determinado condomínio,
eles realmente se uniram e fizeram diversos registros a todo momento em que ocorriam essas infrações relacionadas à droga, né? Uso de droga nas áreas comuns, a barulho e algazarra e fumaça que subia dentro da unidade desse cidadão. Então, os condôminos daquele condomínio, vários fizeram registros de BO sobre várias circunstâncias, o que acabou chamando a atenção da polícia. Isso, naquele condomínio específico, no desenrolar das atuações policiais, propiciou uma forma legal da polícia adentrar, dos policiais adentrarem o condomínio e, inclusive, fazer a prisão de uma pessoa que estava sendo procurada pela justiça em razão das drogas. Perdão. Então, é válido, sim, é uma recomendação altamente viável, e evidentemente que quanto mais registro se tiver, mais vai chamar a atenção policial, né? O que acontece, que é um pouco diferente disso, são situações onde há o registro do boletim de ocorrência, há a comunicação, o infrator sabe que o condomínio está se movimentando, está sabendo de uma certa atividade ilícita, e então, se nesses momentos intermediários, digamos assim, houver uma agressão física, houver a prática de algum ato mais contundente, mais grave, mais sério, evidentemente que fica muito mais facilitada a intervenção policial, né? Então, em determinado condomínio, certos usuários de drogas acabaram agredindo mulheres, acabaram agredindo outros condôminos, pessoas de idade, e então, com a atuação conjunta pelos relatos do boletim de ocorrência, ainda mais uma atuação proativa do síndico de comunicar às autoridades policiais, a eliminação desse tipo de problema dentro do condomínio foi mais rápida e aquelas pessoas foram tiradas do convívio condominial em razão, claro, dos crimes que estavam respondendo. Agora, para você conseguir caracterizar com que esses condôminos sejam antissociais, você precisa de prova robusta, você precisa convocar uma assembleia específica, uma assembleia geral específica para tratar do assunto. Inclusive, você também precisa dar o direito dessa pessoa antissocial se defender, e então, pelo voto de 3/5 dos presentes na Assembleia, né, você então pode aplicar a multa mais pesada, e com todos esses elementos você consegue levar esse conjunto probatório para o Poder Judiciário, que já possui vários posicionamentos de expulsão do condômino antissocial. Aí o estudante de direito, né, deve estar pensando, tá, mas aí tem um choque de situações, né? Eu vou ser expulso do condomínio e por uma conduta antissocial, mas eu tenho meu direito de propriedade violado. Como é que eu vou sair do meu próprio apartamento, vou ser expulso do condomínio onde eu adquiri o imóvel, para então não utilizá-lo mais em razão dessas infrações? Então, o que se tem dentro da jurisprudência, embora o Código Civil não seja expresso, não seja claro, evidentemente que a doutrina consegue interpretar, e uma boa parte dela entende que é possível sim essa expulsão, redunda no fato de que você não tem tolhido o seu direito à propriedade, mas sim reduzido. Você não pode conviver mais naquele condomínio, mas evidentemente que você pode vender ou alugar o seu imóvel. Mas, diante do seu comportamento não ser o mais adequado, então você não pode conviver lá. Ainda mais se estiver relacionado à questão do uso de drogas e chegar ao ponto das agressões serem mais severas, como agressão física a pessoas, né? Tanto o boletim de ocorrência quanto a chamada das autoridades policiais, né, ainda que feitas de forma anônima, elas são válidas. Tem um aplicativo chamado PMSC, né, Polícia Militar de Santa Catarina,
PMSC Cidadão, que é bastante interessante, muitos condôminos utilizam, é recomendável mesmo a utilização desse aplicativo, de forma que você consegue fazer os registros de forma imediata, com bastante especificação, até envio de fotos, envio de informações, instantaneamente, né, pelo aplicativo. Então, aqui na nossa região, no nosso estado, nós temos esse aplicativo à disposição. Ele é efetivo, eu já tive contato com um tenente ali da Polícia Militar, com outros policiais que atuam na área, e eles recebem, sim, essas ocorrências pelo aplicativo, até para guardar o anonimato, né, guardar ali a identidade de quem faz os registros, e também propiciar de uma forma mais rápida, mais direta e até de forma mais qualificada a informação, para que as autoridades possam analisar e rever. Perdão. Como todos sabem, né, o uso de drogas, né, e principalmente a questão do tráfico, é crime, né? Claro, salva aquelas situações onde você tem o cultivo, às vezes, como por exemplo da cannabis, mas para fins medicinais, onde você tem essa autorização, evidentemente que acaba sendo uma exceção à regra. E isso eu já vi acontecer, claro, mas evidentemente que tem toda uma justificativa, a pessoa que faz uso desse tipo de substância já comunicou antecipadamente o síndico, já comunicou antecipadamente os condôminos, então tem a sua justificativa, né? Então, o uso de drogas, ele é crime, né? Seja na área comum, seja dentro da própria unidade, e você não precisa necessariamente ter essa regra prevista na convenção ou no regimento do condomínio. O ponto é que o uso de drogas, embora seja constante e muito presente, principalmente naqueles condomínios populares, né, os chamados Minha Casa Minha Vida, ele realmente precisa ser combatido, porque você precisa evitar com que crianças, né, e até adolescentes se habituem a ver esse tipo de prática dentro dos condomínios. É uma situação extremamente difícil, é uma situação onde requer muito trabalho, não se consegue resolver do dia para a noite, né? Mas precisa aí do empenho de todos para que a gente consiga, pelo menos com o que nós temos à disposição de ferramenta jurídica no momento, para combater essas questões dentro dos condomínios, né? Lembrando que existe uma falácia, né? Mas se eu estou dentro do meu apartamento, eu faço o que bem entender. Afinal de contas, se eu quiser fumar, por mais que não seja o uso de drogas dentro do condomínio, se eu quiser fumar um cigarro, alguma coisa dentro do meu apartamento, eu posso, porque eu estou dentro da minha unidade e é o direito de propriedade que vinga. Isso não é bem correto, tá? Porque a lógica da fumaça, a lógica do cheiro, ela segue a mesma sistemática do barulho. A partir do momento que interfere no sossego do meu vizinho, então você não tem mais condições, aquele seu direito ele fica fragilizado, né? Se você conseguir fumar, né, dentro do seu apartamento, de modo que não incomode o terceiro, não incomode o vizinho, não tem problema, né? A partir do momento que afetar, que incomodar terceiros, evidentemente que você está transgredindo aí uma regra que vai se sobrepor ao direito de propriedade. Então, eu vou dar um exemplo aqui no condomínio onde eu resido, que inclusive estou nesse momento. Aqui no prédio nós temos alguns fumantes e já relataram, né, que são fumantes, e ao invés de criar toda uma discussão, um embate, a gente sentou, conversou, e a solução que nós tivemos é que aqui no nosso prédio, a churrasqueira ela tem um sistema de ventilação, né, que funciona de sucção, digamos assim. Então, a alternativa que não incomodou ninguém, até hoje não incomoda, é que essas pessoas fumem, né,
façam uso aí dos fumígenos bem próximo da churrasqueira. E isso acabou agradando tanto aos fumantes, porque daí conseguiram, né, continuaram a fumar, né, embora seja um vício aí que prejudica a saúde, e os condôminos que não são fumantes não têm mais reclamado das questões relacionadas ao cheiro e à fumaça, né? Então, é importante que, antes de qualquer coisa, nesse cenário condominial, o bom senso deve prevalecer e os condôminos devem ser, sim, ter uma ligação, né, devem ter um contato mais aproximado do síndico, porque, afinal de contas, até antes da nossa palestra aqui, digamos assim, a gente estávamos conversando, né? A gente vive num ambiente multifamiliar, né? A gente mora numa pequena cidade chamada condomínio, onde todo mundo tem as unidades particulares, mas todo mundo é dono de uma fração da área comum. Então, todo mundo precisa se respeitar, todo mundo precisa pensar no próximo, até porque tem regras nesse sentido. Então, tudo que nós temos de aparato, né, para se tratar sobre essas questões jurídicas, ela também, além de servir para drogas, serve para o cigarro como também para o álcool, né? Evidentemente que o álcool ele acaba gerando a perturbação em razão das ações, né, do barulho, das ações daquele condômino que esteja embriagado. E aí acaba se gerando várias inconveniências, né? Acaba passando do limite, muitas vezes até mesmo seus visitantes acabam indo embora, danificando objetos do condomínio, nas áreas comuns, e fazendo algazarra, enfim. Isso, inclusive, né, vamos fazer um outro parênteses aqui, agora que nós estamos na proximidade aí da Oktoberfest, e ainda mais sabendo das questões relacionadas à locação por hospedagem, como o Airbnb, isso vai se tornar, para os condomínios que não estão preparados, e muito menos o síndico esteja preparado, esse período muitas vezes são uma tormenta para aqueles que não têm esse preparo, que não têm os regramentos, pois é inevitável, né, a ocorrência dessas infrações motivadas, por exemplo, com cigarro ou com álcool também. De modo que tem como você fazer uma preparação, uma atualização das normas condominiais, diante do que a gente tem mais de moderno hoje dentro do direito condominial, a fim de evitar a certas situações por conta da locação por hospedagem e também medidas mais efetivas com relação ao uso do álcool e do cigarro, que são drogas lícitas, né? Então, sem dúvida nenhuma, não se pode esquecer desses dois elementos, principalmente o síndico e a atuação de todos os condôminos a fim de evitar, né? O desestímulo aí tem que ser para o proprietário da unidade, dele saber muito bem quem ele está colocando dentro da sua unidade, né? O mínimo que se espera é que esse proprietário passe para os hóspedes quais são as regras do condomínio. Isso é o mínimo. E, evidentemente, a gente sabe que, mesmo assim, essas pessoas não sabem se comportar. Então, quando a gente fala de condomínios, né, a gente trata aí de vários assuntos condominiais. Airbnb, o uso de drogas, a questão relacionada ao direito de propriedade e a questão do fumante, da perturbação do sossego, da saúde, né, da segurança, né, assembleias virtuais, ilegalidades comuns dos regimentos, responsabilização do síndico. Então, são alguns temas, só para demonstrar para quem está nos ouvindo a amplitude que o direito condominial tomou, né? Se vocês fizerem uma pesquisa rápida no Google, por exemplo, sobre direito condominial, trata-se já de um ramo consolidado, né? A perceber, principalmente, ainda mais que estamos em Santa Catarina, a cidade de Balneário Camboriú, que é lembrada por todas no país inteiro, que é uma cidade de destaque,
é uma cidade extremamente atualizada para esse tipo de assunto e que respira direito condominial. No dia a dia, conversando com outros profissionais, pessoas que trabalham na administração de condomínios, síndicos, né, conselheiros de condomínio, esses assuntos sempre entram em voga, sempre são debatidos. Eu falei do Oktoberfest porque todo mundo, né, embora seja um momento de alegria, ainda mais com essa paralisação depois dos 2 anos de pandemia, embora ainda estejamos, né, mas com toda a questão facilitada aí, eu acredito que o Oktoberfest vai vir e vai vir com tudo. E quando eu trato desse assunto, eu nunca vi uma cara feliz por parte dos síndicos, porque sabe que tem essas questões dos problemas, seja pelo uso de droga ou como também pelo uso indevido, né, em razão da embriaguez dos visitantes ou até mesmo dos próprios condôminos, né? Então, mas eu reitero, né, todo aquele procedimento relacionado à comunicação interna do síndico, a realização de boletins de ocorrência, o acionamento da polícia militar, e também, seja por meio de aplicativo e tudo mais, a fim da gente, do síndico principalmente, coletar provas para facilitar a questão do enquadramento do condômino como antissocial e também a questão relacionada aí à possibilidade de você também conseguir uma medida mais efetiva através das autoridades policiais. Então, feitas essas considerações, né, eu trouxe alguns temas correlatos sobre esse assunto dentro dessa abordagem. Eu acredito que dentro do tempo disponível consegui passar algumas mensagens interessantes e eu fico aí à disposição para eventuais questionamentos, agradecendo mais uma vez a oportunidade que o DACLOB nos ofereceu. Se alguém tiver alguma pergunta, pode encaminhar ali no chat. Eu tô vendo que já tem algumas pessoas digitando. E eu já tenho uma aqui que me enviaram no WhatsApp, então eu vou ler. Quando os avisos públicos e a aplicação de multa não são medidas efetivas, qual seria a próxima atitude do síndico para solucionar o problema, não sabendo de fato quem é o causador? Olha, é uma interessante pergunta porque no primeiro momento, para o síndico aplicar as multas e as infrações do condomínio, obrigatoriamente ele precisa identificar o infrator, né? Agora, a partir do momento que que fica dificultoso a identificação de quem seria esse infrator, é o que estende justamente mais o trabalho do síndico e dos condôminos, né? Então, o síndico deve sim acabar se utilizando das ferramentas disponíveis, como, por exemplo, a visualização de câmeras para ver se tem alguma atividade suspeita, a conversa com vizinhos a respeito de se encontraram ou não alguma coisa que poderia auxiliar na indicação do condômino, né, infrator, então acaba sendo um trabalho de detetive mesmo, acaba sendo um trabalho investigativo. E eu volto a dizer, realmente, quando você tiver elementos sólidos na mão, contundentes, né, com provas, então o síndico estará legitimado a tomar essas infrações. É extremamente perigoso o síndico, na base do achismo, querer né, penalizar um condômino ou outro por achar, né, por entender que ele está cometendo algum tipo de infração, usando droga, seja qualquer tipo de infração condominial. Justamente porque isso vai pôr em xeque a reputação dele e até mesmo gerar o direito daquela pessoa que se sentiu ofendida diante da suposição de que é infratora, vai gerar o direito de dano moral em relação a ela, né? Então, a minha recomendação é que o trabalho do síndico realmente consiga constatar quem seria o infrator. É inegável a necessidade dele se aproximar dos condôminos justamente para facilitar a sua identificação
e a partir do momento que você tiver elementos comprobatórios, aí sim a tomar as medidas. Agora, um ponto importante, já puxando o gancho desse questionamento, você precisa ter uma certa quantidade, né, que embora não se tenha um número, de infrações cometidas para você conseguir caracterizar aquele condômino como infrator, né, como condômino antissocial. E então, aí existem duas situações. O condômino, ele geralmente recebe muitas multas e de duas uma, ou ele paga ou ele não paga. E eu já vi acontecer as duas situações. O condômino recebe diversas multas, até o limite de 10 vezes a taxa condominial, e então ele nunca paga. Isso nas últimas circunstâncias, que são quais? Após aquela Assembleia Geral, com a aprovação dos 3/5 dos condôminos, para você acionar o judiciário e requerer a expulsão daquele condômino do condomínio. Então, o fato dele não ter pago as multas, ele ajuda no entendimento judicial, como um argumento judicial, a demonstrar que ele realmente não merece estar naquele convívio daquele condomínio. Ou até, como eu já disse, a outra situação, o condomínio ele resolve pagar todas as multas. Inclusive no Nordeste, eu não me recordo qual é o estado, teve um condômino que fez um depósito na conta do condomínio no valor de R$ 20.000 para o síndico ir abatendo das multas que forem vindo. Então é engraçado, né? Chega a ser cômico, porém trágico, né? E situações como essa também comprovam de forma contundente que aquele condômino não deve conviver mais naquele condomínio, porque justamente ele está pagando todas as multas, todas as infrações e simplesmente está ignorando o comportamento necessário, né, o comportamento social, demonstrando assim que ele não pode conviver em condomínio, né? As multas não estão fazendo o efeito desejado. Então, esses seriam as considerações para ir para o seu questionamento. Aham, certo, então, doutor. Eu tenho uma outra aqui. O antissocial pode ser excluído das votações de assembleia, por exemplo? Bom, o condômino antissocial, aí nós temos a seguinte situação. A partir do momento que ele recebeu as infrações e ele não as pagou, né? Então ele não está quite para participar da assembleia, né? O Código Civil diz que o condômino pode participar das assembleias, votar e ser votado, estando quite. E aí, evidentemente, que esse quite significa com relação às suas obrigações financeiras condominiais, que são quais? O pagamento da taxa de condomínio e também com relação a se tiver multa imposta, dessas multas estarem pagas. Mas essa pergunta é interessante para o seguinte: são poucas as convenções que eu vi tratando do assunto, dizendo o seguinte: olha, o condômino que tenha sofrido a aplicação de multa no último ano, nos últimos 2 anos, ele não pode concorrer a cargos dentro da administração do condomínio. Ou seja, se ele sofreu alguma multa dentro daquele prazo previsto na convenção, ele não pode se candidatar ao conselho fiscal, ele não pode se candidatar ao conselho consultivo, se houver, né? Muito menos síndico ou subsíndico. Então, ele pode, se a bem na verdade, enquanto ele não for expulso do condomínio, mas tiver as infrações aplicadas, né, a multa aplicada, e se essas estiverem pagas, ele pode participar sim, no sentido de votar dentro da Assembleia Geral, mas dependendo da convenção, se houver uma disposição expressa, ele talvez não possa concorrer aos cargos da administração do condomínio. Uhum. Tem uma outra aqui. Mesmo com a identificação do antissocial, seria apenas possível expulsá-lo com uma decisão judicial? É uma situação ainda polêmica,
Até eu confesso que eu atuo em dois processos sobre esse tipo de situação, mas por quê? Porque foram colhidas provas, muitas provas robustas a demonstrar o comportamento antissocial e totalmente inadequado daquela pessoa, né? Então, para vocês terem uma ideia, nesse processo, por exemplo, que eu atuo, nós juntamos 256 documentos, dentre gravações, provas escritas, declarações, boletins de ocorrência, atuações da polícia militar, gravações da própria polícia militar. Então, assim, ó, a medida de expulsão do condômino antissocial, ela é extremamente, ela é excepcionalíssima e extremamente delicada, porque, primeiro, não há uma pacificação dos tribunais sobre o assunto. Existe doutrina e também posicionamento jurisprudencial dizendo que, muito embora o condômino seja antissocial e seus atos repudiáveis e que já tenha sofrido ali 10 notificações de multa e pagou todas ou não pagou elas, não há previsão legal especificamente sobre o assunto. Mas a corrente que defende e o posicionamento jurisprudencial, né, e aí eu digo que eles estão bem divididos, né, as duas posições, no sentido de que se todos esses procedimentos foram corretamente efetuados, né, aplicação das multas e das penalidades com direito de defesa, a convocação da Assembleia Geral para tratar da questão do condômino antissocial e aplicação da multa de 10 vezes, né, que eu falei lá do quórum dos 3/5 e tudo mais. Além disso, a situação relacionada a todo o conjunto probatório, que realmente hajam várias testemunhas do condomínio que já presenciaram e que sofrem com o convívio daquela pessoa, tudo isso vai servir para análise judicial e é inevitável. O juiz vai ser uma análise extremamente subjetivista, né, para ele sentir se, diante daquelas provas e de todo aquele contexto, há cabimento, sim, para a expulsão ou não, né? Aí, como eu disse, a doutrina e a jurisprudência elas são divididas sobre o assunto e a chance de sucesso do condomínio, né, através do síndico, conseguir a expulsão é justamente respeitando todos esses procedimentos formais, né, com relação à Assembleia, e juntar de uma forma sólida, contundente, volumosa, inúmeras provas comprovando que ele é um condômino antissocial. Certo, tem uma última aqui. Quando, após feitas todas as investigações, o usuário é identificado como sendo o próprio síndico, qual a atitude certa para os demais condôminos? Excelente pergunta, ótimo. Porque se todo mundo acha que o síndico sempre é o santo, não é, né? O síndico, muitas vezes, eu já vi, é o vilão da história, é verdade. Então, imediatamente, havendo uma situação como essa, onde o síndico é o infrator, aí evidentemente que vai importar e vai necessitar ainda mais do engajamento dos condôminos, porque vai caber a eles a tomar todas as medidas disponíveis no Código Civil a fim de afastá-lo do cargo. E de que forma você faz isso? Todos os síndicos, ou melhor, os condôminos, eles se reunindo e conseguindo alcançar o equivalente a 1/4 de todos os condôminos, né? Então, vamos imaginar um condomínio com 100 unidades, né? Então, se 25 unidades, né, 25 proprietários se reunirem, eles podem convocar uma Assembleia Geral para destituir o síndico do cargo, tá? Evidentemente que todos aqueles procedimentos que eu comentei sobre registrar boletim de ocorrência, acionamento da polícia quando for necessário, registro, né, e solicitação perante a administradora do condomínio para que faça
a notificação de multa contra o síndico são necessárias. Agora, muitas vezes isso acaba não sendo efetivo e a pessoa que está dentro do cargo de síndico muitas vezes se acha Deus dentro do condomínio. Então, a minha orientação principal é justamente você conseguir juntar 1/4 dos condôminos, convocar uma assembleia para efetuar a destituição do síndico, né? Uma assembleia geral específica de destituição do síndico. Esse deve ser o tema que vai constar no edital de convocação da assembleia, e durante a assembleia geral é importante que seja concedido pelo menos a palavra seja franqueada aí 5, 10 minutos para o síndico se defender, né, se manifestar na Assembleia, e depois disso você prossegue com a votação. A maioria dos presentes nessa Assembleia específica para a destituição do síndico, sendo favorável, né, pela destituição, se torna vencedor, e a partir do dia seguinte o síndico aquele síndico não pode ser mais síndico, ele precisa entregar e repassar todo o cargo para a administradora, para então convocar, ou até mesmo no próprio ato, né, ou na próxima convocação, aí depende da regra da convenção do condomínio, convocar uma assembleia para a eleição de novo síndico. Agora, aproveitando essa pergunta, eu vou fazer um outro parênteses. Muitas vezes, na prática, a administradora do condomínio está mancomunada com o síndico, né? Afinal de contas, na prática, muitas vezes, quando troca o síndico, a administradora também é trocada, né? Seja por questões financeiras, seja porque não atende adequadamente, mas, enfim. O fato é que, caso isso aconteça, no sentido da administradora não fazer o seu papel, né? Não promover o edital de convocação para a destituição do síndico, não realizar a assembleia justamente para evitar que isso aconteça, querendo estar colaborando com o síndico. Então, tendo esse tipo de situação, infelizmente, o único procedimento a se requerer é perante o judiciário, através de uma tutela antecipada antecedente, ou às vezes por uma ação de obrigação de fazer com pedido de medida liminar, para que a administradora realize a convocação da Assembleia, para que realize a Assembleia de destituição do condomínio. Isso eu já vi acontecer, mas infelizmente então a saída é que esse 1/4 dos condôminos venha a convocar, a tomar todas essas medidas. Se eles encontrarem embaraço através da administradora, porque está eventualmente mancomunada com o síndico, então eles precisam se reunir e ajuizar um pedido, né, fazer uma ação judicial, requerendo, nesses termos, a obrigatoriedade dela convocar. Funcionaria dessa forma. Seriam essas mesmas perguntas, doutor Felipe, não temos mais. Acho que o tema ficou bem explicado, assim, bem os pontos principais. Então, seria isso. Maravilha. As perguntas foram excelentes, ótimas. É um tema polêmico, tá? Hoje não há uma pacificação, né? Principalmente sobre a questão do condômino antissocial. Sim. E o recado final que eu deixo é o seguinte: seja você condômino, conselheiro, síndico ou subsíndico, você é obrigado, você realmente precisa participar das decisões, dos assuntos condominiais, das assembleias gerais, porque você, ao mesmo tempo que é condômino, você também é o dono, em uma certa fração, do todo. Então, a participação efetiva dos condôminos é que vai fazer aquele condomínio conviver mais ou menos, mais em harmonia, ou então em mais discussões e problemas que possam existir. Eu agradeço a oportunidade e mando um forte abraço a todos. Muito obrigado. Agradeço a presença, doutor. Muito obrigado pelas suas apresentações. Agradeço a presença de todos aqui nessa manhã e tenham um bom dia. Bom dia.